Estamos aqui no Centro de Feira de Santana para realizar uma pesquisa de campo e saber se as pessoas sabem o que é misofonia. Você sabe o que significa misofonia? Não. Você conhece alguma pessoa que tem uma hipersensibilidade a ruído? Também não. Obrigada. Você sabe o que é misofonia? Misofonia? O que é misofonia? Você conhece alguma pessoa que tem uma hipersensibilidade a ruídos, a um bater de caneta, a mascar chiclete? Tenho. Eu mesmo. Ave Maria, uma agonia da batendo. Se bater uma caneta, tem uma amiga minha mesmo que ela tá ali do lado, só me esperando, fica batendo o dedo na mesa, que isso me dá uma agonia. O senhor sabe o significado do termo misofonia? Não. O senhor conhece alguma pessoa que tem a sensibilidade a ruído? A ruído? Não conheço não. A senhora sabe o que é misofonia? Não, mas já ouvi falar, mas não sei o que significa. Misofonia são pessoas que sofrem com uma hipersensibilidade a ruído. Por exemplo, a gota de uma água caindo, um mascar de chiclete, um rasgar folhas. A senhora conhece alguém que sofra com esse transtorno? Não, mas isso é um transtorno? E você, sabe o que é misofonia? Então, gente, a misofonia é um problema, é um transtorno que acomete pessoas em função do estímulo auditivo e que muitas vezes não é diagnosticado pelos equipamentos fonoaudiológicos, pelo otorrino, pelo fonoaudiólogo, e requer uma atenção do psicólogo e do neuropsicólogo por se tratar de um problema de atenção, um problema de foco, de hipersensibilidade a alguns estímulos auditivos. Provoca algumas comorbidades, o que a gente chama de associação, porque a pessoa que tem a misofonia, por não saber que tem muitas vezes esse problema, acha que sofre de algum transtorno além do transtorno auditivo, que provoca um isolamento social, uma depressão, uma fobia social, uma esquiva dos estímulos, uma irritabilidade, aumenta a frequência cerebral das pessoas que têm misofonia para aquele estímulo e, portanto, causa uma irritabilidade. E são mal compreendidas pelas pessoas que as acompanham. E isso vai dificultar o processo de adaptação. O tratamento é promovido por pessoas que vão tratar as comorbidades, como a depressão, como a ansiedade, como a hipersensibilidade, portanto precisa de um acompanhamento com o fonoaudiólogo, com o otorrino, com o clínico geral, com o neurologista e principalmente a intervenção neuropsicológica com o psicólogo. Essa intervenção é feita no momento que a pessoa vai dessensibilizando os estímulos para que ela possa se sentir mais confortável aquilo que é aversivo, como bater de um prato, o mascar de uns chicletes. E o misofônico sofre com esses estímulos, seja uma caneta, um bater de pé, a carteira, folhas rasgando. É preciso identificar efetivamente se esses estímulos estão provocando uma ansiedade generalizada a ponto de ter frequência e intensidade que provoque no misofônico esse distúrbio de isolamento. O misofônico precisa de um diagnóstico preciso e um acompanhamento sistemático, seja familiar e profissional, para que ele possa reduzir os danos causados pela misofonia. Comer é uma coisa que une as pessoas, né? Então é um momento feliz, né, teoricamente. E para o misofônico não, é um momento desesperador. A Bruna sofre de um transtorno conhecido como misofonia. A palavra vem do grego e significa aversão ao som. Para os misofônicos, o problema não é o caos sonoro, mas os pequenos barulhinhos. Pode ser alguém mastigando, o clique de uma caneta, um teclado. É mais do que um mero incômodo. Porque a gente sente raiva da pessoa que está fazendo isso. Eu já começo a sentir arritmia, falta de ar, nervoso. Eu fico imaginando eu falando para essa pessoa, pelo amor de Deus, parar de fazer isso. Daniela também não aguenta. Se alguém com chicletes bala, eu me retiro também. Eu me afasto desse incômodo, porque eu não consigo suportar ele. Não tem nada de errado com a audição da Bruna e da Daniela. Na misofonia, normalmente o ouvido está impecável.
A diferença está na reação aos sons. Existe sim uma alteração de ondas cerebrais com ondas mais rápidas. Isso causa uma hipersensibilidade. A misofonia é um conjunto que associa um problema de atenção, de não conseguir colocar a atenção onde ele quer, e sim onde alguma coisa domina essa atenção, junto com essa emoção forte, normalmente vinculada à raiva. Para o Paul, esse americano de Nova York, o primeiro clique veio aos 12 anos. Meu pai estava terminando de comer e ficou passando o talher no prato. Aí eu parei o que estava fazendo na hora e perguntei, dá para parar? Com o passar dos anos, outros barulhos passaram a incomodar. Para mim, a pior coisa é quando alguém faz uma bola com chiclete. Não as bolas grandes, cheias de ar, mas as pequenas, que fazem um estalido. Paul preferiu se afastar dos amigos do que reclamar dos sons ao redor. Quando você se isola, você esquece que tem esse problema porque ninguém à sua volta está fazendo barulho. Quanto mais sons provocam essa irritabilidade no paciente, maior é a restrição de vida social, inclusive de vida familiar. Tem gente que me acha um chato. Eu achava que era implicância minha, intolerância. Nunca imaginei que isso existia um diagnóstico. O diagnóstico existe, mas não é fácil. A misofonia é geralmente confundida com outros transtornos. Eu mesma já fui em 3 psiquiatras e aí eles falavam assim, isso pode ser possivelmente uma síndrome do pânico ou então uma fobia social. Já tomei antidepressivo 2 vezes. E não adiantou nada, então assim, acho que não é esse o caminho, né? Existe com certeza a dificuldade por parte dos profissionais, esse é um dos fatores que faz com que a misofonia seja pouco conhecida, pouco reconhecida como doença e com certeza pouco tratada. A Daniela optou por um tipo de terapia que monitora a atividade cerebral para tentar controlar os impulsos do paciente. Uma cliente fica com uma tela e eu fico com outra. Nessa tela eu consigo acompanhar a ativação cerebral da cliente na área que a gente está treinando. A Daniela tem que prestar atenção no carrinho. Se um barulho externo fizer com que ela perca o foco, o programa avisa e a terapeuta ajuda a Daniela a se concentrar de novo. Inspira. Ao repetir esse treino várias vezes, o paciente acaba aprendendo a abstrair os sons que irritam. O seu cérebro aprende e ele tende a repetir esse padrão.